Não, eu tô falando desde o começo da nossa gravação dos episódios todos da vida, assim. Porque eu sempre ouço também, parecendo uma voz de demônio no fundo, só que era atrás da voz da Café. Agora o demônio tá em mim. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Seja bem-vindo ao Literatura sem frescura, o podcast que fala sobre livros de um jeito que você nunca ouviu. Prepare-se para entrar em nosso mundo fantástico, caro leitor. Acredite na magia e nas infinitas possibilidades que a literatura nos permite, pois estamos aqui para abordar livros de fantasia, principalmente aqueles que, na nossa opinião, são indicados para os marinheiros de primeira viagem. E para acompanhar você nessa jornada, estão presentes minhas fiéis escuteiras. Olá, pessoas, eu sou a Thaís e eu sou essa pessoa que é marinheira de primeira viagem em fantasias. Então, esse episódio hoje é pra mim e eu tô aqui pra ouvir essas meninas me indicarem coisas que eu quero ver se são boas mesmo. Olá, pessoal, eu sou a Mai. Estou aqui para conversar com as meninas sobre esse tema muito bacana. Sou a Rede Londrina. Estou lá no @mai.books, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre minhas leituras e as minhas postagens. E aí, galera, eu sou a Camila, sou parceira da Thaís no @realidade literal. Estou aqui para falar um pouco de fantasia, que retornei no amor recentemente. Então vamos lá, pegar umas indicações aí. Oi, pessoal, então eu sou Luíse, eu sou do Instagram @maraliterária. Estou aqui para falar com vocês sobre esse tema que eu adoro muito. Como eu já falei, vamos discutir então, alguns livros de fantasia que são mais leves e não menos interessantes, indicados baseado na nossa experiência para quem está entrando no universo fantástico. Mas é claro que também valem para quem já é veterano e também quer se surpreender com algumas de nossas indicações. Para contextualizar, vamos ouvir um pouco mais sobre a definição do gênero de fantasia. A fantasia é considerada um gênero que faz uso da magia e de outros elementos sobrenaturais como peças importantes que permeiam a obra. Esses fenômenos são elementos primários do enredo, tema ou configuração do livro. Por isso que muitas obras ocorrem em mundos imaginários, criados com suas próprias regras, onde há criaturas mágicas e itens mágicos. Apesar disso, existe uma grande sobreposição que ocorre com a junção do horror, da fantasia e da ficção científica, que são chamados de ficção especulativa. Bom, se você ficou um pouquinho confuso, não se preocupe, tá tudo certo, porque ele realmente é um gênero muito aberto à fantasia e muitas vezes eles acabam se sobrepondo. Mas o que a gente sabe é que tanto a fantasia, a ficção científica e o horror, eles fazem parte de uma literatura fantástica. Então eles acabam se juntando, assim. Mas cada um vai ter as suas particularidades e é sobre isso que a gente vai falar mais nesse episódio. Então, ao longo que a gente vai conversando, pode ser que fique mais claro para entender. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês qual a história com os livros de fantasias. A minha experiência com fantasia, eu até me surpreendi quando eu comecei a pesquisar, lembrar os livros que eu tinha nesse gênero literário. E engraçado, porque quando eu comecei a ler, eu lia muito clássico da escola, os clássicos da literatura brasileira e tudo mais. Então, assim, eu tinha paixão nisso mesmo, né? Geralmente que as pessoas não gostam, eu estava curtindo. Então, eu demorei um tempo aí para poder entrar nesse gênero literário de fantasia. Então, pesquisando aqui nas minhas leituras, eu deparei com O Mundo de Sofia, O Dia do Coringa e o Ei, Tem Alguém Aí, do Jostengarder, que para mim, assim, eu não sei se é uma fantasia exatamente completa como é a descrição ali que a Luísa e a Thaís passaram, mas, assim, foi o primeiro momento que eu comecei a ter um vislumbre do que poderia ser a fantasia na literatura, na minha literatura posterior. Então, tem essas indicações, né, essas lembranças que mais me trouxeram aí perto desse gênero literário. Eu acho, Mai, que a gente pode fazer essa relação, talvez, com o que a gente
viu num episódio anterior de literatura policial que a gente vê também o gênero policial se infiltrando em outros tipos de livros, né? E aí, nesse caso do Yosengarten, eu já li o Dia do Coringa, eu também percebo muitos elementos fantásticos na obra, então é meio que a fantasia também se infiltrando ali no meio de uma obra que é filosófica, que é mais voltado para isso. Então eu acho que a gente pode perceber isso, né? Sim, foi o que eu consegui relacionar. E aí, obviamente, mais agora, atualmente, eu tenho lido obras realmente fantasias, que a gente vai adentrar melhor aí essa definição, mas a minha primeira experiência foram essas, mais ou menos aí com uns 14, 15, 16 anos. Bem, já eu, como tudo na vida, quando eu vi, já entrei, né? Comecei a ler fantasia, simples assim. Tava um dia andando na rua, olhei pra banca, não é bem uma banca. A Mazola era tipo uma... eu não sei explicar, mas ela tinha a sua lojinha, não era banca igual de prata. Aí eu olhei na vitrine, ela tinha alguns livros pra vender, e eu vi o livro da Tormenta de Espadas, George, complicado. Eu vi que era um livro grande, eu gostei do nome e eu fiquei interessada. Aí eu fui procurar sobre pra adquirir. Juntei minhas moedinhas lá, demorei 6 meses. Eu falei, tia, compra esses livros pra mim. E ela comprou pra mim nas Americanas, os 3 livros. Era uma promoção maluca das Americanas. Eu comprei os 3 primeiros livros por R$80. Peguei meu saquinho de moedinha pra ela e eu lá, com os meus 14 anos, sem saber de nada, já entrei na fantasia. Com o Jorge. Já entrou com os 2 pés na porta, né? Bem isso. Eu já entrei com a faca no dente, sangue nos olhos, já, nossa, texto pra cá e monte pra lá e sangue. Não, isso que eu ia falar. Nossa, Camila, 14 anos, você me traumatizou já com isso. Eu não li Game of Thrones, mas a gente viu a série, né? Então a gente imagina como deve ser os livros. Inclusive, vi uma notícia do Phil Martin hoje, vocês viram? Falando que ele tá escrevendo o 6º livro no tempo dele. É uma pessoa que ele tem um tempo pra escrever e que ele escreve de acordo com o que ele tá com vontade. Uma palavra de cada vez, frase de cada vez. Eu li aquilo, eu dava tanta risada. Escreve uma página. Eu falei, meu Deus, pensa uma coisa merda. Um capítulo a cada 3 anos. Socorro. O tio George Martin é eu lendo, né? Exato. Cada um com o seu Ele tempo. está para escrita como o Luiz está para a leitura. Entendeu? Ele é gente como a gente, não vou jogar. Ensinando antes de morrer, tá com lucro. Pois é. Nossa, espero que sim, meu Deus. Por favor, para eu poder ler essa série. Mas eu comecei a ler fantasia tem muito pouco tempo. E eu li muito pouca fantasia. Por isso que eu disse no começo da minha apresentação que hoje eu vou aprender um pouquinho com vocês. Quero indicações. Eu, inclusive, fiz uma lista na Amazon recentemente de indicações que eu pedi lá no Instagram, indicações de fantasia, porque eu percebi que eu preciso ler mais, porque eu li muito pouco fantasia. E eu comecei lendo. Não começa a me julgar, Mayara. Você tem que dar um desconto porque foi a minha primeira leitura. Deixa eu falar pacificamente, assim, você tem que ler realmente e ler de preferência do começo até o fim, aí a gente conversa. Mas pode falar. Eu comecei a ler fantasia por Corte de Espinhos e Rosas, a série toda, e assim, eu sempre falo que eu vou defender a série porque ela foi responsável por me fazer voltar a gostar de ler. Eu tava muito tempo sem ler, eu comecei a pegar indicações de livros, eu vi um monte de gente indicando essa série. Falei, vou ler, né, tá todo mundo indicando. Aí fui lá, comprei o primeiro livro, devorei, em 2 dias. E tive que correr pra comprar os outros 2 pra terminar de ler a série logo. Aí só achei uma promoção no box, assim, o livro que eu tinha pra frente, fiquei com o box, enfim. Foi minha primeira experiência, eu amei. Amei, porque, tipo, era um mundo criado, tinha todo um enredo lá que me prendeu, porque a fantasia tem essa coisa, né? Então, um mundo novo, altas tretas acontecendo, normalmente tem uma guerra acontecendo. Foi a primeira fantasia que eu li. Isso foi em 2018. Tem, 2 anos. De lá pra cá eu li acho que mais 2 fantasias só. Então é bem recente aí. Minha inserção no mundo das fantasias. A nossa Baby Fantasy, que ela tá começando, né? Tá iniciando a fantasia. Muito bom. Não, eu achei muito curioso a história de vocês, da Thaís, da Mai, que não leram, né, na época de adolescência, de escola.
fantasia, porque no meu mundo, né, baseado na minha própria experiência, eu achava que, né, era mais fácil para as pessoas, porque aconteceu comigo, assim, no ensino fundamental, ensino médio, ler muita fantasia e a partir disso entrar no mundo da literatura, assim, e foi o que ocorreu comigo, que eu lia bastante fantasia e sempre gostei muito do gênero e continuo até hoje gostando muito. O mais engraçado é que na minha adolescência foi uma montanha-russa. Porque eu comecei com Game of Thrones, aí depois eu fui parar lá, no Crepúsculo. Por via das dúvidas, se eu voltar aqui umas 3 casas, porque eu literalmente os altos e baixos. E eu devorei Crepúsculo. Então eu fui assim, a minha experiência com fantasia na adolescência foi uma montanha-russa. E continua sendo até hoje, né? Porque foi regida pelos meus humores e eles não são muito equilibrados, então é a vida. Então, só aproveitando aí a explicação para Luísa, é que na minha época os tempos eram outros, né? Que eu sou a tia do programa. Assim, eu não sei se não era tão disseminado a questão de fantasia, ou se a gente não tinha tantas produções assim. Então, provavelmente possa ser alguma coisa nesse sentido. Porque eu não me lembro também de ter, por exemplo, na época que eu estava na escola, era justamente a época que estava saindo o Senhor dos Anéis, era mais ou menos a época ainda que estava saindo o Game of Thrones, mas, por exemplo, o Game of Thrones explodiu aqui agora em 2000 e lá vai cacetada. Então, quando eu estava na escola era 93, 94, 95, até 98, quando eu saí do colegial. Então, assim, eu não sei se foi essa falta mesmo de disseminação aqui no Brasil, desse tipo de literatura, ou se, né, agora que o negócio é mais fácil, enfim, não sei. No ensino médio, eu estava trabalhando, igual uma doida, estudando, eu não tinha tempo para ler. O que eu li foi até o fundamental, mas, gente, eu não lembro. Eu lembro de pouca coisa que eu li. Eu li Aventura, li A Ilha do Tesouro Perdido, eu lembro que eu li. Eu li, sei lá, Poliana, e fiquei puta, novinha, né, Poliana, porque ela me irritou, porque ela só viu o lado bom das coisas e me irritou. Mas aí, na fase que a Luísa estava lendo fantasia, eu não tinha tempo pra ler, não tinha um pingo de vontade pra ler. O máximo que eu li era um ou outro livro do Umbral que eu tava de férias. Então eu realmente perdi a parte da fantasia. Só pra voltar um pouco no que a Mai tava falando, realmente, até hoje, a fantasia é o gênero que ele é o menos divulgado. Uhum. Tanto é que ele só teve alguns booms. Eu lembro do boom do Crepúsculo, e depois eu só fui lembrar de fantasia com o boom da série do Game of Thrones. Você tá esquecendo do Harry Potter, Camila. Harry Potter, né? Eu ia falar. Na época foi um grande então, mas Harry você vê Potter. como é. Eu li 1 ou 2 Harry Potter só na época do Harry Potter, mas também Não, assim, depois passou. Foi Harry Potter, Crepúsculo, Game of Thrones. Mas ainda foi mais divulgado que o resto das literaturas, né, gente? É isso mesmo, porque foi trazido, né, no caso, para mídia de filme ou série, Sim. né? Então, aí o livro mesmo só começou a ser famosinho depois que foi lançado os filmes. Mas isso sobre as memórias, né, que é o nosso primeiro contato com fantasia, o livro, assim, que eu tinha mais consciência da época que eu li era fantasia, que eu lembrei agora falando com vocês, foi no ensino fundamental. Eu tinha umas professoras de português que todo bimestre davam um livro pra gente escolher. A gente escolhia ler um livro e fazer um trabalho sobre ele. E aí eu escolhi ler um livro indicado por minha irmã, que a gente estudou na mesma escola, e ela falou, lê esse. E aí que foi um livro de fantasia chamado Camilinha e São Jorge, totalmente aleatório. Então, e agora as pessoas falam muito da coleção Vagalumes, dessa época, ensino fundamental e tal. Nós não tinha coleção Vagalumes na minha escola, mas... Você é muito nova. Que é muito fofo, assim, e muito louco, cheio de fantasia. Gostei bastante, e daí depois todos... Mas eu lembro, acho que essa é a minha primeira experiência, um pouco mais, sei lá, com 7 anos. A Camilinha de São Jorge aí, eu tenho certeza que ela pegou o livro que a irmã dela indicou pra irmã dela ajudar ela a fazer o trabalho da escola. Não. Tá na cara, né? Não, gente, vocês não têm... A resenha do Instagram. Não tem noção, eu era a pessoa mais CDF que tinha naquela escola, eu era a pessoa mais, assim, meus trabalhos de O que aconteceu, resumo... Luísa? Eu cansei. A pergunta é, né? Eu cheguei na faculdade isso se cansada. Eu cheguei na faculdade cansada, eu comecei a estudar com 4 anos, quando cheguei na faculdade eu tava cansada de ser CDF. Mas os meus resumos, a professora tinha que falar,
Luiz, você tem que resumir um pouquinho mais. Nossa, eu na vida nunca soube fazer resumo. Eu aprendi. Com o tempo eu fui aprender. Na época da faculdade, eu acho que eu fui aprender, mas antigamente eu também fazia resumo de 3 laudas. Eu, pra falar a verdade, eu estou aprendendo a resumir agora, assim, porque o Instagram ajudou. O Instagram já tem um limite. Exatamente, tem isso, né? Os caracteres eram segurados nos nossos dedinhos. Exato. Mas eu vou concordar com a Camila que eu também voltei pra fantasia fortemente com o boom do Crepúsculo, que eu fiquei viciadíssima em Crepúsculo. E depois também no ensino médio de Crepúsculo que eu fui ler Harry Potter, um pouco atrasada. Mas depois disso eu fui conhecendo outros livros de fantasia, né? Aquela busca básica em livraria ou em biblioteca. E aí fui me interessando cada vez mais nesse gênero. Uhum. Inclusive agora a gente acho que já pode dar nossas indicações. Bora. Pra quem tá começando. Então, eu vou indicar o que funcionou pra mim, conforme eu falei na nossa apresentação, que foi o primeiro livro de fantasia que eu li. Foi assim, eu tinha acabado de sair de uma ressaca literária de 3 anos por conta da faculdade. Nunca tinha lido fantasia na vida. E tava atrás de algum livro que eu fosse começar a ler e fosse devorar. Saí pesquisando nos Instagrams literários, eu vi muita gente indicando a série, fui atrás do primeiro livro, li, e depois tive que desesperadamente correr atrás dos outros, porque eu queria saber o que ia acontecer, enfim, eu devorei, que é a série de Corte de Espinhos e Rosas. Dona Mai, a gente virou amiga, porque a gente começou a brigar falando sobre a série, porque ela não gostou. A gente se percebeu no grupo de leitura coletiva, falando, uma falando bem e a outra falando mal. O contato da Mai até hoje no meu celular é Mai que não gosta de corte. Eu não mudei, vai ficar assim pra sempre. Foi assim que eu salvei. Thaís que gosta de corte, tadinha. Maravilhoso. Enfim, essa série é uma série que ela divide realmente opiniões. Aquela questão, eu acho que tem gente que já leu muita fantasia e já tá acostumada com vários mundos, e aí tem mais gabarito pra criticar ou pra ver, enfim. Foi a minha primeira fantasia, então pra mim tá perfeita, e foi a história responsável por me fazer voltar a ler. Então eu sempre vou ter um carinho muito grande por essa história, que basicamente existe um mundo humano e um mundo feérico. E esse mundo feérico aí é dividido em cortes, que tem grãs feéricos, enfim, é todo um mundo diferente, um povo que tem poder, enfim. E tem essa menina, a Feyre, ela é humana, e ela tem uma família bem da filha da mãe, para não dizer o mínimo, e ela tem que sair para caçar, para alimentar esse povo, e ela acaba sem querer matando um lobo que não era um lobo, era um feérico. Vem um cara lá, que quando humanos matam feéricos, eles são condenados à morte, mas ele vai lá e só rapta ela e leva ela para essa corte, para a corte primaveril, que era a corte que ficava na divisa com o mundo humano, e aí altas coisas acontecem, ela vai conhecer como funciona esse mundo, aí ela acaba se envolvendo nas tretas desse povo, aí ela acha que um cara é um cara legal e aí ele não é, e tem todo um rolê numa montanha lá que a mulher tá prendendo todo mundo, enfim, tem todo um mundo mágico que você vai conhecendo enquanto você vai lendo, todos os poderes desses feéricos, essas forças, enfim, é todo mundo novo criado por essa autora, que ela tem inclusive outras séries depois dessa. Então tem o Corte de Espinhos e Rosas, o segundo livro é o Corte de Neve e Fúria e Corte de Asas e Ruínas. E depois saiu o 3.5, que é o Corte de Gelo e Estrelas, que é um bônus aí. Porque vai ser meio que uma ligação, porque ela vai continuar a série com outros personagens. Vai focar em outros personagens da série. Mas aí, lógico, essa personagem ela vai evoluir, as coisas vão acontecer, vai ter uma guerra bruta. Todas essas questões é bem legal para quem quer começar a ler fantasia, porque não é um mundo tão difícil assim de você entender o que está acontecendo. Você se envolve muito, é uma leitura muito envolvente. Eu acho que é bem legal assim, para quem vai começar, quem vai entrar no mundo. Para mim, funcionou muito bem, pelo menos. Então, sem controvérsias, só comentar em cima, eu também li. Foi uma época que eu comecei a reler também livros mais assiduamente, quando eu decidi abrir meu Instagram literário, foi em meados aí de começo de 2018. Gostei bastante também, mas talvez seja essa a minha maior sensação, né? De ter conhecido outras coisas antes e achar um pouquinho com algumas falhas, alguns defeitos ali, que, assim, são toleráveis. Então, para iniciantes mesmo, eu acredito que seja bacana. É uma história que ajuda a aprender. Eu falo mal, encho o saco e tudo mais, mas eu li até o final todos os livros e estava num grupo de leitura coletiva.
e a gente discutiu bastante a respeito dos pontos altos e fracos ali, né? Então, assim, só para complementar aí, realmente, para quem está começando, é uma história que te instiga bastante. Sim, é uma série boa, assim, é gostosinha de ler e a outra também. Se você já leu outras coisas e você tá querendo uma série mais leve, de fantasia, também funciona super. Seu resumo desse livro me lembrou um também que deve ser bastante conhecido para quem tá ligado, assim, nessas discussões de agora, que é a Rainha Vermelha, da Vitória Aveyard. Ele ficou bem alta, né, tem um ano, mais ou menos, talvez 2. E eu li o primeiro livro, assim, em 2 dias, fiquei apaixonadíssima. E também a história é separado, quem tem sangue vermelho e quem tem sangue prateado. E a princípio quem tem sangue vermelho não tem poder e é pobre. E o sangue prateado tem poder, diversos poderes mágicos e tal. Só que daí também várias tretas acontecem porque uma menina é sangue vermelho, só que ela tinha um ultra poder lá de controle de raio, uma coisa assim. Só que eu não continuei essa série, porque quando eu li o segundo livro, que é o Espada de Vidro, sabe quando você tem muito ódio do personagem? Agarrou no ódio, não quis mais ler. Eu sei bem o sentimento, Luiz. Então, eu não consegui terminar, a Mai terminou, eu não consegui terminar a série. Eu fiquei nessa. A Mai terminou na força do ódio, porque ela agarrou o ódio ali no meio e ela foi. Fui guerreira, filha, porque olha, eu tinha que chegar até o final pra falar no grupo de leitura conjunta que eu tava participando, pra poder descer o pau junto com a galera lá. E só tinha uma infeliz, coitada, que defendia. Falei assim, e não era a Thaís que tava lá. Foi mal influenciado. Mas é gosto, gente. Gosto, é questão de gosto. Tem gente que ama um livro, tem gente que não ama, é pessoal. Enfim, eu gostei da Fê. Ela não é a minha personagem preferida, não. Tem hora que ela nem songa mesmo, dá vontade de entrar lá e dar uns tapas nela e falar, mas, enfim. Apesar de pesar. Eu tenho vontade de fazer isso também com a menina lá da Mas vai, esse negócio de odiar a personagem é relativo, porque a gente odeia todo mundo, como os Vivantes e ama o livro. Justamente ter essa visão crítica aí, filha, tipo, acorda, né? É lógico. Mas é uma série legal, eu indico. E a outra série que eu vou indicar é uma série que pra mim foi uma surpresa. Na verdade, eu peguei ela pra ler porque eu li um livro da autora, uma autora nacional, a FML Pepper. Eu li 13, da pedido da própria autora, foi uma parceria, e eu amei o livro dela. E aí eu sabia que ela tinha essa série que é bem famosinha, assim, o pessoal lê bastante, a gente tinha várias resenhas falando. É uma série de fantasia sobrenatural, dessa autora nacional, que a série Não Pare, que tem os livros Não Pare, Não Olhe e Não Fuja. Quando eu vi as capas, eu achava que era muito romancinho, sabe? Então eu dei uma enrolada. E quando eu li o livro dela, 13, eu gostei, falei, talvez eu vá gostar desse também. Só que assim, não se engane, tem nada de romance. Romance é o último caso dessa série. Eu achei ela é bem mais pesada, assim, questão de história do que Forte, por exemplo, que eu indiquei antes. E ela é uma fantasia sobrenatural. Tem essa menina que ela tá vivendo a vida dela normal, no mundo normal, e de repente ela é raptada quando ela faz 16 anos, 17 anos, não lembro. E ela é levada para um mundo, assim, eu gostei bastante, eu achei bem interessante a forma como ela criou. Hã? ET, você gosta de ET, sim. Não é ET, é uma questão. Era pra ser religioso, mas não é. É tipo assim, ela transforma uma questão de morte e purgatório e outros mundos, inferno, numa questão fantástica, sabe? Então, tipo, ela é meio que sequestrada pela morte dela, que é um cara. Aí esse cara. A Camila vai gostar. Sim. Aí esse cara, óbvio que ele é musculoso, gato, bonito, blá blá blá. Só pra não perder o costume. A morte é a coisa mais linda. Me leva, minha filha, me leva, me mata. Pensei a mesma coisa quando eu li. Nossa, a morte foi assim. Não, mas aí, tipo, ele leva ela pro outro mundo, porque ela tem uma treta com esse povo desse outro mundo. Aí, na verdade, foi uma maldição que fez essas pessoas virarem a morte. E esse cara aí, ele, assim, alta treta, só lendo, assim, é pesadíssimo, assim, acontecem coisas bem legais, assim, pra quem gosta mais de ação, de intriga. Você confia numa pessoa, na hora que você vai ver aquela pessoa que você não podia ter confiado nela. Aí a pessoa que você acha que não podia confiar, na verdade você devia ter confiado nela porque ela que tava certa toda. Enfim, aí tem. Nossa, um monte, um atrás do outro, assim, muito bem construído, gostei bastante. Foi uma surpresa.
E eu super indico aí também pra quem tá começando com a literatura. Eles são livros finos, não é muito demorado de ler. São 3 livros, mas são 3 livros de 200 e pouquinhas páginas, você lê rapidinho, não pulo. E a literatura nacional contemporânea, né, gente? É sempre bom. Uma mulher escreveu, as duas que eu indiquei no caso são mulheres, mas a Sarah J. Maas ela é meio controversa. Mas a Pepper, ela é muito boa, o outro livro que eu li dela também é muito bom, e é nacional, então super indico aí também. Nossa, eu adorei, nunca tinha ouvido falar. Muito bom. Sim. Eu já li bastante, assim, porque eu também li o 13 dessa mesma autora, gostei. Uhum. E na época que a Thaís estava lendo, até assim, me interessou um pouco, mas aí aquela coisa, tem sempre aquela fila, uma hora eu vou ler. Então, assim, o meu desejo ainda é esse, em algum momento eu quero ler, mas ainda mais agora, depois dessa situação aí de limbo, de morte, de não sei o que, deve ser. É uma coisa bem sobrenatural, bem sombria, assim, com várias histórias de intrigas, é bem legal. Assim, o romance fica em último do último caso. Acontece, tem romance, mas não é tão foco da história. Legal. Pra começar, eu vou indicar pra quem curte, assim, quer começar às vezes fantasia, mas na parte do sobrenatural, pode começar com Crepúsculo tranquilo. Porque seja você lendo pra gostar ou lendo pra odiar, pelo menos já vai te nortear no que você curte ou não em fantasia. Já é bom. Porque não tem também como você ler fantasia já gostando de tudo e já amando tudo. Não tem uma receita pronta, né? Não tem como, né? Tem algumas temáticas que você já tem mais afinidade, curte, então vai ser uma experiência mesmo, literalmente. Eu também vou indicar as Crônicas de Nárnia. Eu li o primeiro livro, Sobrinho do Mago, que eu achei também muito legal, porque é o pontapé inicial para todo o universo. Então, às vezes é bom também você ler uma série de livros, mas, pelo amor de Deus, se você não quer se tornar um leitor de fantasia frustrado, siga essa dica de ouro. Para você que vai começar, para você não parar, igual a gente, para depois retornar, procure por séries de fantasias que estejam terminadas. Tá? Lá vem ela. O primeiro, segundo, terceiro, ou tem a série toda completinha, porque isso frustra. Foi o principal motivo de eu parar de ler fantasia. Porque todas as séries que eu me interessava, ou tinha parado de ser publicado no Brasil, ou o autor está demorando mais de 10 anos para publicar o terceiro ou o último livro. Então, isso foi me desgastando e eu parei de ver fantasia. Voltei agora e fiz o quê? Estou comprando as séries tudo certinho, tem começo e fim, que ajuda. Eu só faço isso. Não começo série se não tiver todos. Nem a Crônicas de Nárnia é bom, porque também ele mostra uma evolução. E, principalmente no Sobrinho do Mago, mostra o início de tudo, né? Que é bom que você vai saber o que você está acompanhando. Começar a pegar desde literalmente a criação até o final. Eu queria comentar porque a Camila leu o primeiro, né? Porque Crônicas de Nárnia, muita gente, talvez pelos filmes, pode achar que começa por O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas na verdade, se você vai ler a série completa, o primeiro é esse, O Sobrinho do Mago, em que ele já fala sobre toda a criação, né, do universo de Nárnia. Essa é uma informação que eu não sabia. Também não sabia, na verdade. É uma coisa que te impacta, porque não é a história não começa com o guarda-roupa. A história começa literalmente com a árvore que foi utilizada para construir o guarda-roupa. Então, não, eu já tinha ouvido falar que não começava por eles, mas qual exatamente começava? Não sabia também, não. Eu preciso ler, né? Preciso comprar. Eu já vou comprar aquele que vem na ordem. Foi esse que eu li. Foi esse que eu li, o volume único. Eu peguei, pra vocês terem uma ideia, eu peguei ele na biblioteca. Tava no 3º ano do ensino médio, fazendo cursinho pra vestibular. E mesmo assim eu peguei aquele livrão, né? Tipo, ele é um calhamaço, assim. E eu devorei, e, tipo, eu não consegui estudar pro vestibular, gente. Eu tinha que ler todos os livros das Crônicas de Nárnia. Prioridades. É isso que eu chamo de prioridades. Estudar pro vestibular ou ler as Crônicas de Nárnia. Óbvio, ler as Crônicas de Nárnia. Eu ficava até as 2 da manhã lendo e tinha que acordar às 6 pra ir pra... Parabéns, Luiz. Você é um então. ótimo exemplo para as pessoas. Pessoas que estão ouvindo a gente, não sigam o exemplo da Luiz. Não, pode seguir, dá tudo certo. Ótimo. Tá tudo certo. Porque eu cheguei na faculdade um pouco cansada, né, gente? Então. Mas é muito bom mesmo, eu assino embaixo da indicação da Camila. E é muito legal você acompanhar esse crescimento e esse desenvolvimento tanto do próprio mundo como dos personagens.
E, nossa, eu adorei demais. E ler todos na sequência foi muito bom. Na época, grande época em que eu terminava os livros. Nossa, gente. Né? Então eu li toda a série. Foi há 84 anos. Mas ótima indicação, Camila. E pra quem quer começar, pode ler tudo de uma tacada só ou espaçar também. É que o gostoso das Crônicas de Nárnia é que geralmente a gente pega uma fantasia e o universo já tá lá construído, ele vai ser apresentado pra gente os personagens. E nas Crônicas de Nárnia, a partir do primeiro livro, literalmente a gente acompanha a criação do universo em que vai se passar a história. Então você já sente uma conexão ali. Você já sente parte do nascimento daquele universo. Então você fica mais conectado com a história. Isso que é muito bacana. E também uma coisa boa pra começar em fantasia, pra ver se você gosta do gênero, é você procurar por livros únicos, volumes únicos. Que ele começa e termina no mesmo livro. E é o caso do Circo da Noite. É um livro que eu li já faz uns 3, 4 anos. Mas foi um livro muito bom. Tem a temática de circo. Eu gosto bastante de livro com temática de circo. E tem o ensinamento da magia, né? E uma disputa, e o circo é vivo. E eu sempre tive pé atrás com palhaço. Mas eu gosto de circo. Acho coisas interessantes. É porque eu tenho uma história com palhaço. De quando eu dormia na casa da minha tia tinha ganhado um quadro de um palhaço. Até aí tudo bem, colocou no quarto dela. Só que a minha prima tinha medo do escuro. Então tinha aquela luzinha do medo, que era uma lâmpadazinha. E essa lâmpadazinha ficava bem aonde? Debaixo do quadro do palhaço. Nossa, ficava bem legal. E a minha tia, quando ia me colocar pra dormir, ela colocava no chão e eu deitava encarando a parede, aquele palhaço iluminado debaixo da cima, que parecia um demônio. E na casa eu não dormia, né? Circo da Noite eu tô com ele aqui porque eu já vi indicações aí nos Instagrams e me interessei, apesar de que eu não sou fã de circo, não sei porquê, não é nada contra o palhaço, nada contra nada, não sei, eu nunca fui uma criança que queria ir no circo quando o circo estava na cidade. Eu amava. Não sei, qual que era a minha pira, não sinto a menor vontade de ir. Mas mesmo assim, esse é um que eu quero ler, tenho ele aqui, né, peguei com uma troca de Scooby. E é até legal, assim, indicação, saber que ele é único aí, eu vou dar uma chancezinha aí pra ele mais rápido. Não, eu gostei bastante também, porque, bem como a gente estava dizendo, né, experiências e tal, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro e esse mês eu estava pesquisando sobre circo, livros sobre circo na Amazon, que eu quero fazer um trabalho sobre circos. E apareceu esse livro de fantasia, né? Não tem relação com o meu trabalho, mas eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu quero! Mas nunca tinha ouvido falar, e adorei a indicação também da Camila. Luísa, sei lá, depois que eu ler aí, se você quiser, porque provavelmente eu vou passar ele pra frente, né? Só peguei ele justamente pela curiosidade. Diz que ele é meio até esgotado aí nas redes. Aí. O valor dele é meio carinho mesmo. Eu tenho na minha lista pra ler o Big Risk, né? Que é da Darkside, e o Circo Mecânico, que também é da Darkside. Temática de circo, gente, fantasia também é muito bacana, porque o circo já gera um mistério, né? Desde a criação dele, sempre foi um mistério o circo. Então também é uma entrada, né? Uma porta de entrada. Para drogas mais pesadas. Para leite a coisa depois. Sem medo do palhaço. Essas indicações circenses aí é até engraçado, porque eu tenho, né? Eu comentei até, acho que no episódio passado, não sei, algum episódio aí, sobre o circo mecânico, que eu tenho vontade de retomar, que eu comecei e não rolou, eu tenho vontade de retomar. Tenho esse O Circo da Noite. Comecei a ler Caraval, só que, né, aquela coisa da trilogia que não sai nunca, e a gente fica esperando, saiu o lendário, mas aí eu já desisti, já passei o Caraval pra frente, desde presente. Então, essas temáticas circenses até que me chamam a atenção no livro, mas é engraçado que na vida não foi muito acho que eu não tenho nenhuma aqui. Então, as minhas indicações, eu gostaria de ressaltar aqui os Legados de Lórien. São 7 livros que eu comecei a ler por causa do meu filho. Meu filho era adolescente, estava lá com, sei lá, uns 14 anos, 15, não sei. Ele começou a ler e gostou, né? Ele leu o primeiro, que é o Eu Sou o número 4. Já deixo de cara já que não tem muito a ver com o que saiu no filme. Tem assim, diferentinho. Não, tem a mesma ideia. Aquele do baseado, do inspirado que a gente conversou.
Então, assim, ele tem mais ou menos a mesma temática, mas o rumo que o negócio segue depois na septologia, não sei se é assim que Puta fala, que pariu, né? são 7 livros? São 7 livros, mas eles são finos e são bem dinâmicos, assim, rola toda uma aventurinha e você fica instigado para saber. Então, para quem está começando, eu acho muito legal porque são 10 pessoas aí, na verdade não são pessoas, são meio que ETs pessoas, né? Eles pegaram a forma humana e têm poderes, cada um deles tem um poder diferenciado. Não é um ET que se te dá medo, não, filha. Não, Tudo bem, me tá? recuso, eu não gosto de ET. Não, mas é assim, ó. Não, mentira, eu gostei eu vi o filme. Então, porque assim, como se fosse. O planeta deles foi invadido e eles perderam, né, o pai no planeta deles, aí eles fugiram e acabaram, alguns deles, aqui na Terra, se integrar entre os humanos. E aí, essa septologia dos legados de Lórien são 7 livros. Ele começa com Eu Sou o número 4, depois é o Poder do 6, A Vingança do 7, A Queda do 5, A Ascensão dos 9, O Destino da número 10 e o último, que é Unidos Somos Um. Tem bastante aventura, tem fantasia lá, cada um deles tem um poder específico, é bacana. E assim, eles tentam se encontrar, na verdade, né, porque eles estão sendo assassinados, eles só podem ser assassinados na ordem numérica deles, por isso o livro começa com Eu Sou o número 4, porque os 3 primeiros foram mortos. Então, o próximo na sequência, quem está sendo perseguido é o número 4, e ele precisa encontrar os outros para poder alertar, enfim, aí toda uma situação. E aí, assim, é bem bacana, é instigante, são livros finos, de ler rapidinho, e eu li junto com meu filho, então foi bem bacana. Uma série está terminada, então quem quiser pegar e começar aí, fique à vontade. Tenho eles aqui em casa, inclusive, ainda. É bem legalzinho. E outra indicação, eu gostaria de falar sobre a trilogia A Rebelde do Deserto, que eu li recentemente. É uma trilogia bem tranquila, tem aventura também, tem essa questão dos poderes, cada um ali que se encontra, dos rebeldes lá, tem um poder, e eles vão lutar aí contra a impunidade aí de um sultão, e naraná, questões políticas, questões sociais também. Ela é composta por 3 livros, também está terminado, que é composto, né, A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. Bem bacaninha, literatura bem suave, rápida, bem gostosinha de ler. Outra indicação é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que, né, como a gente já sabe, já saiu inclusive até filme, adaptação para o cinema. Bacaninha, sim, porque também tem essas intrigas aí de as crianças, elas precisam se proteger porque estão sendo perseguidas, elas têm dons, né, não diria que são poderes, mas elas têm dons incomuns. E é bem bacana. A série, por enquanto, foi lançada aí o 5º livro da série. Não sei dizer se tem mais, eu acho que tem, se eu não me engano, mais um. É um pouco infantil, mas tem aí umas questões bem bacanas que dá pra gente, né, o adulto aí também se interessar. Adorei essa série, gostei muito. Eu já li os 3 primeiros livros, que foi... Primeiro é O Lar da Senhorita Peregrine, né, para Crianças Peculiares, aí depois é o Cidade dos Etéreos, e o terceiro é a Biblioteca das Almas. E é um clássico meu, sempre achar que acabou a série. Eu terminei a Biblioteca das Almas. Mas eu juro que eu também achei. Aí o ano passado lançaram, né, o Mapa do Dia. Mas tipo, o filme não termina com deixa? Os livros não terminam com a deixa? Mais ou Vai menos, ter mais coisa? Sim. Mais ou menos, é meio que um pensamento, mas assim, é em aberto. Não assim, fechado. Eu aceito finais abertos, por isso que eu leio Então os tá. livros que não acabaram, Não, até mas, que não por exemplo, acabaram de boa. O próprio filme, o primeiro filme, ele deixa, né, aquela em aberto, que o rapazinho, ele tá lá e você assim, não, eu vou procurar as outras datas, então, as outras fendas, ou seja, tem continuação. Só que aí do terceiro, né, eu já não sei, porque eu não terminei de ler o terceiro. Mas aí lançaram o Mapa dos Dias ano passado. E aí agora tem a Convenção das Aves. E se eu não me engano, tem mais um. Sim, parece que sim. Eu cheguei a comprar o 4º, mas ainda não li, mas os 3 primeiros eu gostei muito. Eu acho que como ocorrem as crônicas de Nárnia, vai ficando cada vez mais profundo, e ocorrem outras séries, né, inclusive. Cada livro vai deixando mais profundo, ainda mais esses de fantasia, assim, meio que acompanha um crescimento dos personagens e também da trama, né, então cada vez vai ficando mais complexo, vai ficando mais, aquela coisa um pouquinho mais pesada. É uma série maravilhosa e tem fotografias, né? Umas coisas assim meio um pouco bizarro, um negócio assim estranho. Nossa, eu amo.
A gente sabe. Né? Comentando, fora essa série, no caso, né, dos livros, tem o livro separado que é os Contos Peculiares, que eu também tenho, li, e tem uns contos lá que são, assim, bem macabros, sombrios. Um deles eu achei maravilhoso, que é o dos povos que fica plantando pessoas para arrancar as partes do corpo. Gente, é bem bizarro o negócio, é macabrérrimo o negócio, mas eu adorei, porque tem uma lição de moral ali tão grande sobre egoísmo, sobre, como chama, inveja e não sei o que. Nossa senhora, dá uma liçãozona de moral nervosa aquele conto. Assim. E é assim, bem brutal, justamente para você sacar, assim, né? Assim, olha, isso tá errado. Eu achei maravilhoso uns contos lá. Legal. Ai, que demais, adorei. Eu não sabia que os contos eram tão bons. Eu achava que era aquela história, sabe, que você fica juntando mais livros só pra vender. Mas esse em particular me marcou bastante, porque na hora que eu fiz, eu pensei assim, gente, que forma mais diferente de dar uma lição de moral em alguém. E também, a princípio, você olha pra série, é tudo criança reunida, né? Mas, na verdade, essas crianças estão numa fenda temporal e elas, tipo, são centenárias, né? Então, elas têm também um amadurecimento, né? Você vê a evolução deles, mas ao mesmo tempo eles não envelhecem, né? Envelhecem ali meio que no tempo, só que não no corpo, na idade. Então, tem muita bagagem ali com eles. Ótima indicação. Então, também vou trazer 2 indicações minhas, que eu acho que são bem bacanas para quem está começando no mundo da fantasia. A primeira, ela é talvez bem óbvia, não sei, porque também ficou bem conhecida quando saiu o filme. A gente tem um pouco disso que a gente comentou no início do episódio, que os livros de fantasia ficam um pouco mais conhecidos quando o cinema adapta eles. Mas a gente já fez um episódio também, né, que vocês podem conferir sobre adaptações cinematográficas. Então, as minhas indicações, eu vou começar por uma que você certamente já deve ter ouvido falar, que Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que foi adaptado para o cinema. Ficou bem conhecido na época a série, principalmente por causa disso, a série literária, né? Os livros são vários, acho que são 5, Percy Jackson e os Olimpianos, do escritor Rick Riordan. Mas assim, gente, quem viu o filme pode ler o livro tranquilamente, porque é bem diferente, né? A adaptação para o cinema, ela tem bastante coisas diferentes. E a série é muito, muito legal, assim. Tem essa pegada jovem. É como se fosse Percy Jackson, né? E os amigos deles, eles são meio deuses. São filhos de deuses com humanos, os deuses do Olimpo. Então, eles têm esses poderes, tem uma mitologia envolvida, e aí tem profecias. Então, você acompanhar a série toda é bem bacana, assim, tem toda uma história por trás dos acontecimentos heróicos, e é muito divertida, e também é uma série leve e, ao mesmo tempo, bacana, assim, pra quem tá começando na fantasia e gosta mais dessa pegada de aventura. Então, eu indico esses livros. Legal. E outra indicação minha foi um achado realizado na Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Eu amo essa biblioteca, gente. Que é a trilogia do Mago Negro. Foi daqueles livros que você fica passando assim, aí acha a capa interessante, lê sinopse, leva pra casa sem dar nada pra ele, quando você se apaixona pelo livro. Eu gostei muito, eu li é uma trilogia completa já, né? Já os 3 livros foram publicados. O Clã dos Magos, A Aprendiz do Mago Negro, são os nomes deles. E é de uma escritora mulher, da Trudy Canova. E a história é toda construída, assim, né? Um mundo novo, onde a magia é possível. Tem essa escola de magia, só que tem toda uma burocracia para entrar lá. Só gente rica, de dinheiro, podia entrar para estudar magia, os negócios assim. A principal personagem dos 3 livros, ela é uma menina que é do povão, assim, não tem dinheiro nenhum. E ela é mais velha também, geralmente a magia é desenvolvida em pessoas mais novas, só que ela é mais velha e tem, assim, outro poder. E aí a história se desenrola a partir disso. Ela vai estudar nessa escola, meio contrariada. Na história, no pano de fundo, também tem umas conspirações políticas, guerra. E é muito legal. E aí tem romance também. Super legal a trilogia. Para quem gosta de romance, fantasia, magia, super recomendado. Legal, me lembrou bastante. Nunca ouvi falar.
Não, também não, mas lembrou bastante a sinopse ali do Nevernight, que eu vou falar mais pra frente. Pelas nossas indicações, né, a gente já pode perceber que a fantasia é um gênero muito abrangente. Mas eles têm, dentro da própria fantasia, tem divisões, tem tipos de fantasia. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses tipos para entender melhor sobre esse gênero que a gente está falando aqui no episódio. Camila morreu. Vamos lá, então. Para começar, a gente vai falar da Low Fantasy. Seriam os livros que trazem elementos fantásticos como fadas, vampiros, lobisomens, minotauros e deuses para o nosso mundo. Assim, a fantasia seria baixa porque ainda se passa aqui na Terra, com cidades que existem e tudo mais. Além disso, não possuem sistemas políticos e éticos complexos, como é o caso da alta fantasia. Já a alta fantasia, ela possui sistemas de política complexos e regras próprias. Então elas fazem parte desse tipo de livros que descrevem um mundo totalmente novo, usando de elementos como a coragem e a força dos seus personagens. Narram sobre grandes batalhas que põem em risco o mundo criado. Só ia comentar que corte é alta fantasia. Só pra cutucar, vai. No seu sonho. Uai? Tem coisa política, tem mundo totalmente criado. É uma média fantasia, se for, né? Porque ela não tem média fantasia. Ela acabou de criar. Acabei de criar mesmo. Ela tem tretas literárias. Eu falei só pra Marcia Brava. Falar uma coisa. Do tanto de episódios que vocês estão brigando, por causa desse tanto de tempo que vocês estão brigando antes do podcast, eu quero comprar pipoca. Pra primeira vez que vocês se encontrarem pessoalmente, eu quero ver vocês rolando no chão. Acho. A graça é essa aqui. Rolando no chão. Imagina. Segurando. Aqui, ó. A graça aqui, ó. Você não me pega. Você não me pega. A Thaís segurando Camila. e a Mai segurando o livro de Crônicas de Amor e Ódio e vocês tapeando. Camila, nós nunca rolou pro chão. Como é que eu vou rolar pro chão com a Mai? Ai, Thaís, com você eu decidi quais batalhas que eu luto. Ah lá. Agora, a Mai. Justamente. A Mai ainda tá e não tá. Aqui, ó. Quero ver ela vir me pegar. Vem, pega eu. Mas então, além da baixa e alta fantasia, a gente tem outros tipos, como é o caso do contos de fada, que também está dentro do gênero de fantasia, e são histórias que se baseiam em contos folclóricos, tradições culturais e narrativas fictícias, que a gente viu um boom ultimamente, né? Eu ia falar que então eu comecei a ler fantasia quando era criança. Exato. Né? Na verdade, acho que nem lia, né? Porque a gente ouvia contos de fada das pessoas que liam pra gente. Não, e agora a gente tem, por exemplo, a editora Wish, né? Que tá lançando também vários. Sim, nossa, você falou, já me veio a vontade aqui de pegar os contos de fadas originais, os celtas, os nórdicos, todos eles de ler. A gente tá com um boom, né, nos últimos anos desses contos de fadas. É fantasia, legal, né? O outro tipo é espada e feitiçaria, que é um tipo que retrata heróis ou heroínas em suas grandes aventuras, tanto em busca de seus próprios interesses ou em uma grande luta entre o bem e o mal. Esse tipo pode ser conhecido também como heróico, né? Porque a gente tem um grande personagem que vai salvar o mundo. Eu lembro sempre do Conan Bárbaro nesse caso. Eu acho que ele acho que ele foi o primeiro, na verdade. Nunca lembro o nome do autor. Robert alguma coisa. Enfim, o Conan Bárbaro é um dos primeiros livros escritos de espada e feitiçaria do gênero. Acho que foi ele que criou o gênero. Eu tinha visto ele também como referência. Sim. Outro tipo é o fantasia científica, que une fantasia com ficção científica, podendo chegar a substituir a ciência pelo uso da magia ou comparando as duas forças. Nesse caso, eu acho que a diferença dele da ficção científica em si é que não deve ter tanta explicação, né, para como se chega em tal coisa. Fica mais no âmbito da fantasia. Eu só bota o poder ali e interessa como é que foi que teve, no caso. Eu tenho uma pegada de ciência. Eu vi como Nossa, exemplo, deve ficar difícil. Mas eu tenho hospedeira. uma que é bem legal. Eu vi também como exemplo a Hospedeira, que é da mesma autora do Crepúsculo, Stephenie Meyer. Não conheço. Só que eu não li.
E aí, outro tipo é a fantasia contemporânea, que também pode entrar várias coisas nesse tipo, que são histórias que passam nos dias atuais, mas que utilizam elementos extraordinários, fantásticos, sobrenaturais ou mágicos dentro do nosso mundo. Como exemplo também o Percy Jackson, que eu falei antes, e aí também. Mas assim, além desses todos, tem outros subtipos, assim, mas esses são entre os mais conhecidos. Mas bem como a gente falou, né, tem elementos fantásticos em que eles são primordiais para o desenvolvimento da história, né? Se não ocorresse essa fantasia, para ocorrer essa transformação do personagem, ou destruição do mundo e tal, não teria história, né? Então essa fantasia vai ser um elemento muito importante para a história. Eu achei bacana, porque geralmente as pessoas falam, né? Pensam mais em fantasia, essa coisa mais contos de fada, mas hoje em dia, né, a fantasia já está sobrando aí a ficção científica e para a fantasia contemporânea, que não sei, as meninas aí que fizeram letras talvez possam até abrir aí um pouco a explicação, mas, por exemplo, fantasia contemporânea, do jeito que foi explicado, dá a impressão até que se confunde um pouco com o tal do realismo mágico, né? Porque tem, né, os elementos que se misturam. Então, a única questão do realismo mágico é a questão da aceitação. Eles falam que tipo, você aceita no realismo mágico, acontece uma coisa extraordinária e você aceita na história como se fosse uma coisa normal. Entendi. Não como uma coisa que é... Aí a gente cita 100 anos de solidão. Tudo que acontece lá a gente acredita. Tipo, choveu 4 anos sem parar. Beleza, choveu 4 anos. O cara fica amarrado na árvore lá também, né? Tipo, é normal, super normal. A pessoa fica amarrado anos. Amarrou o velho lá na árvore até morrer. Tipo, deixa ele amarrado lá. Entendeu? A gente vai dos espíritos também, né? Entra o espírito, dá um beijo na mulher e sai. Beleza. Ou a história das formigas também, que ficaram dominando até a fazenda lá, até que um senhorzinho foi lá mostrar a saída pra elas, porque elas não sabiam e como elas era foram. A saída. E ninguém discute. Tá tudo certo. Entendi. Tem um quê aí de verossímil, né? Aí a gente linka mais com aquela live da tag com o Eric Napomuceno. Ele falou que não existe. Ele começou, vamos falar. A live era sobre realismo mágico, realismo maravilhoso, que eles estavam chamando. Aí chamaram esse cara que ele é o tradutor do Gabo, foi amigo do Gabo. E aí ele fala, não existe esse negócio aí não. No começo da live. Super legal, todo mundo fala, mas não existe não. Porque ele fala que, na verdade, isso é muito do natural do latino. O latino tem essas histórias, essas coisas, assim, tipo, pra gente é uma coisa normal, por isso que a gente leva como se fosse normal. Nossa, amo. Porque aqui tem tanta coisa absurda que acontece aqui na nossa civilização, que é tipo, beleza, é uma como se fosse a avó contando um caos ali do passado dela. É bem cultural, né? Igual a gente vai pensar literatura russa também, né? Tem todos aqueles negócios trágicos, aquelas coisas absurdas que ocorrem. Tá suando no sofá. Normal. Igual tem um escritor que morreu num duelo. Um escritor Pushkin do século XIX. Morreu no duelo. Beleza. Pela honra, com certeza. Como dramático. Mas voltando pra fantasia, né, a gente também pode falar que em relação a esses gêneros, os mais conhecidos é o alta fantasia, né, porque ele acaba chamando mais atenção, né, e agora o que a gente tem de um dos livros, né, mais conhecidos de alta fantasia é Game of Thrones, né, ou As Crônicas de Gelo e Fogo, o famoso Tio Martin, e aí é um bom exemplo de alta fantasia. Ou também O Senhor dos Anéis. É isso que eu ia falar, tudo começou com o Tio Tolkien. E aí ele já começou com os 2 pés na porta. Criando, igual a Camila falou no outro episódio, todo um sistema novo, todas as criaturas novas. E aí, quem veio depois, que lute pra escrever. Subiu o nível de um jeito aí. Não, absurdo. Sim, tanto que a gente vai finalizar agora o episódio, vamos trazer mais algumas indicações. E também nessa ideia, né, para quem está iniciando no gênero ou para qualquer outra pessoa que aprecie uma história bem construída, leve e instigante ao mesmo tempo. Mas como a ideia do episódio é para quem é iniciante, né, por isso que a gente ainda não entrou muito nesse universo de Game of Thrones
explique essas paradas aí, porque é um pouquinho mais complexo. Então eu já vou emendar, que eu acabei de falar do Tolkien, para minha indicação a última, porque assim, encerrou minha lista de fantasias lidas. Falei que eu sou uma iniciante. Mas então, já que eu tinha começado a ler algumas fantasias, falei, vou começar a ler Tolkien. Só que eu vou começar por onde? Pelo começo, óbvio. E eu comecei lendo O Hobbit, que é um livro curto. Foi escrito, né? Começa a história de que o Tolkien escreveu para os filhos. Ele começou a criar uma história, contar uma história para os filhos e começou a escrever para eles lerem. Eu li um livro uma vez que contava sobre isso, um livro muito legal. Também já emenda a indicação que chama Conversando com Mrs. Dalloway, que é um livro que conta sobre as histórias de como os autores tiveram a ideia para escrever os seus livros. Aí tem vários livros, aí tinha essa história do Hobbit que ele começou a escrever para os filhos. Então, na ideia de que é uma leitura para crianças, fui ler o Hobbit. É uma história muito, muito, muito divertida, muito legal. Eu descobri que eu sou um Hobbit, porque o Bilbo Bolseiro, que é o personagem principal, o Gandalf obriga ele a ir para uma aventura, porque ele não queria, e ele fica todo o caminho falando que ele queria estar na casa dele, sentado quietinho do lado da lareira, tomando chazinho e comendo. Porque é isso que ele gosta de fazer, ficar em paz, quietinho, tomando um chazinho e comendo. Eu falei, eu sou um Hobbit. Eu sou também. Sou um Hobbit. Se eu estivesse lá, eu ia estar reclamando igual, porque ele está na minha casa. E aí é a aventura do Bilbo, que ele vai ajudar os anões a recuperarem o tesouro deles, que foi roubado há muito tempo por um dragão. Tá lá na montanha o dragão, e ele vai com mais esses 12 anãos, acho que são 12, aquelas que não lembro dos números. E eles vão nessas aventuras, lógico, eles vão a pé, andando por as terras, os povoados, até chegar nessa bendita dessa montanha, e vai os anãos e o Hobbit derrotar o dragão. E essa é a aventura, é uma história de aventura. Só que o Tolkien, gente, vocês precisam entender uma coisa, ele vai te explicar exatamente tudo o que está acontecendo. Então ele vai detalhar. Tem uma porta. A porta era de madeira, de aroeira. Tinha desenhos com obeliscos, não sei o que. Em cima tinha uma inscrição de não sei das plantas, e a cordel, e é assim, o livro inteiro. Então, assim, um livro de 300 páginas, eu demorei um mês para ler. Se for muito demorado, é 2 semanas. Lendo só ele. Demorei um mês para ler o Hobbit, mas assim, eu recomendo mesmo assim, porque vale a pena. Mesmo que ele é muito descritivo, mesmo que o Tolkien enrola para contar toda a história, vale a pena, porque você parece que você tá lá dentro. E não tem nada a ver com os filmes, tá, gente? Assim, só avisando, os filmes são uma porcaria. Não consigo nem sair do primeiro. Sério? Não tem nada a ver. Não, é porque eles... Chocada. Não, eles pegaram um livro de 300 páginas e transformaram em 3 filmes de 2 horas. Eles mentiram com um monte de coisa lá. Ai, mas é maravilhoso, né, os filmes. Eu prefiro até o Hobbit do que o Senhor dos Anéis. Eu adoro. Nossa, eu durmo uns 40 minutos no primeiro filme, não consigo. Se eu já achei o livro já enrolado, imagina o filme. Mas enfim, o livro é maravilhoso, leiam, essa é a minha indicação. Tá bom, né? Adorei. Eu também pretendo ler. Eu gosto do filme, assim, eu achei o filme bem mais dinâmico, mais legal do que o do Senhor dos Anéis. As minhas indicações aqui para contrapor a corte da Dona Thaís, eu vou trazer, obviamente, as Crônicas de Amor e Ódio, óbvio, da senhora Mary E. Pearson, que ela escreveu, né, uma trilogia também, é uma fantasia composta aí de 3 livros, The Keys of Deception, The Heart of Betrayal e The Beauty of Darkness. A fantasia se desenvolve num mundo que ela criou com alguns reinos e com algumas intrigas, brigas e desavenças entre alguns reinos, e aonde a Lia, que é uma princesa, ela está prometida para um príncipe de um outro reino para poder fazer uma aliança contra um terceiro reino, e aí ela simplesmente, no dia do casamento, ela foge porque ela não quer casar. Eu não quero casar com alguém que eu não conheço, porque ela não conhece, eles não se veem pessoalmente. Ela manda um bilhete pro senhor príncipe e fala assim, eu queria te conhecer antes do casamento. E aí ele, acho que nega ou não responde, eu não lembro. Ela fala, então é assim, desse jeito? Então eu não vou casar com um estranho, eu queria no mínimo conhecer você e tudo mais. E ela foge do casamento com a criada e melhor amiga dela, e simplesmente se intoca lá numa cidade menor, numa taverna, começa a trabalhar e quer seguir e viver a vida dela. Nesse momento, o príncipe fica intrigado porque a noiva fugiu e decide ir atrás dela. No mesmo tempo, o reinante do reino inimigo lá, que eles estão tentando fazer aliança contra esse reino,
ele manda um assassino, porque se essa aliança se consolidar, ele vai sair perdendo, digamos assim. Então ele manda um assassino para matá-la. E aí o que acontece? Tem esses dois caras atrás da Lia, e aí no livro, o tempo todo você não sabe quem é quem, porque você só lê os pensamentos dos caras e ela vai se relacionando com essas pessoas. Beleza, esse é o primeiro livro. E aí o que acontece? Toda uma reviravolta no final. E o segundo livro começa a desenvolver não vou dar spoiler, mas começa a desenvolver uma outra situação, que aí tem toda uma trama política. Ela tenta se ver livre de algumas situações e tem umas tramas também sociais ali que ela começa a raciocinar a respeito do que está certo, está errado, está certo ficar contra esse reino, o que eu posso fazer para ajudar, enfim, tem todo um crescimento de personagem aí que eu acho muito bacana no segundo livro. E o terceiro é o desfecho do que ela realmente decidiu, o que ela conseguiu realizar, o que aconteceu ali, as alianças que ela conseguiu fazer, e aí, enfim, é o que vai trazer aí um desfecho bacana, que eu digo assim, né, não é comparando com Corte, mas não é nem melhor, nem pior, é uma fantasia, eu acho, muito bem escrita, muito bacana, uma personagem aí, um empoderamento feminino da personagem, porque também não tem nada de poder, ninguém ali tem poder, ninguém faz Hadouken, ninguém... Simplesmente acontece assim, o poder dela tá na cabeça dela, porque ela faz assimilações e escolhas inteligentes na trajetória dela, e é isso que eu acho muito bacana, pelo menos pra faixa etária que é voltada a essa fantasia. Eu espero realmente que o segundo livro seja bom do jeito que você falou, porque o primeiro me deu sono. Por isso que eu perdi a coragem de ler o segundo. Se o segundo for igual você tá falando, eu vou ler. Eu vou ler porque deu muito trabalho pra eu conseguir esse livro. Eu já falei no episódio da Camila de livros abandonados, deu muito trabalho pra eu conseguir esse livro, então eu vou ler um dia. Eu espero que ele seja tão bom mesmo. É só isso que eu tenho a dizer. Eu digo assim, é melhor que o primeiro, pelo menos. Ah, que bom, porque o nosso primeiro me deu muito sono. Porque, assim, começa a desenvolver todas umas intrigas ali, ela tem que usar da inteligência dela para ela poder sair de determinadas situações, então acho bem bacana. Outra fantasia aí que eu gostaria de indicar é o Cronos, na verdade, que entra ali onde eu falei anteriormente, na fantasia científica, porque tem uma questão ali de uma magia, de um medalhão que as pessoas possuem lá, que são capazes de viajar no tempo. Então essa da viagem no tempo eu acho muito bacana, porque ela consegue ir para épocas históricas do nosso mundo real, né? Ela vai para Chicago, enfim, vai para várias situações. É mais ou menos como a questão da fenda no tempo lá, do Lar da Senhorita Peregrine, mas, enfim, ela volta. E só que é bacana que ela volta lá, tem o eu dela e tem o eu das outras pessoas, então é meio de volta para o futuro, é bem legal. Tem uma trama aí meio seita religiosa e tudo mais, que ela tem que descobrir, e aí tem essas pessoas, na verdade, que são os viajantes do tempo, elas são há 300 anos na frente, então assim, como é que esse negócio vem e vai, é meio blowing mind o negócio. Não terminei ainda, na verdade eu li os 2 primeiros, adquiri recentemente o terceiro, mas eu já certeza que eu vou ler tudo de novo, porque é um negócio que você tem que lembrar das datas, do que aconteceu, que cada situação ali desenvolveu no tempo presente, o passado, o futuro, enfim. Muito louco, e aí é um pouquinho mais, né, que eu falei, tem que pensar um pouquinho mais no que você está lendo, prestar um pouco atenção, senão fica meio perdido. Então é uma fantasia, uma ficção científica aí um pouquinho mais complexa. Eu adorei a dica. Faz tempo que eu quero, na verdade, eu não sei porque que eu ainda não fui vergonha na minha cara, tem 300 mil livros da Dark Side aqui. Então, na verdade, eu fui meio que despretensiosa nele, porque eu imaginei que era outra coisa, aí um dia a pessoa pegou e falou assim, não, mas não tem nada a ver com isso não, esse livro é mais ou menos assim. É? Aí eu fui atrás, me apaixonei no primeiro, depois fui atrás do segundo, e agora, recentemente, demorei um pouco pra comprar, porque estava muito caro, esperei uma promoção, ela pobre. Eu quero pegar um tempo mesmo, pra poder pegar os 3 novamente e dar aquela relembrada boa, porque é uma fantasia aí que eu quero respirar, sabe? Aquela que, não, agora vamos me imergir nesse negócio aqui, porque agora é a vez dele. A última indicação minha virou um hypezinho do momento aí, nos 2 últimos anos, não sei se tá ainda ou não, mas eu gostei bastante, fiz meu marido ler, e ele leu e gostou também. É o Nevernight, do Jay Kristoff. E assim, é uma história mais ou menos que nem eu comentei ali anteriormente também com a Luísa. É a história de uma menina, ela não é uma princesa, na verdade, ela é filha de uma família que pertence à política, à alta política do mundo lá em que eles vivem. E por causa de uma traição, a família dela foi assassinada. Ela é criada por um senhor que foi membro de uma
menos uma seita também, mas não é muito religiosa, é uma seita secreta, um grupo secreto de pessoas, é uma escola de assassinos, praticamente. E aí ela decide na vida dela que ela quer estudar para isso, ela quer entrar nessa escola, e é uma assassina justamente para vingar as 3 pessoas mais influenciadoras na traição, na morte da família dela. A escrita do Jay Kristoff é muito sarcástica, ele é irônico o tempo inteiro. Ele faz umas notas de rodapé para tirar sarro das notas de rodapé e, ao mesmo tempo, elas são complementares à história. Então ele cria, parece que um outro universo até dentro do que está contando, mitos e tudo mais, ele explica ali. Então é engraçado porque ele tem essa escrita bem bacana. Tem gente que não gosta, tem gente, já vi algumas pessoas falando um pouco mal aí. Mas enfim, é fantasia, é adolescente de certa forma. Eu gostei muito porque tem essa pegada assim, ela é uma assassina de sangue, de vingança, quem nunca, né? Não vingança, mas enfim. Você fica indignado ali também. É bem divertido, é bem legalzinho. E assim, é adolescente também, né? O negócio não é uma fantasia adulto. Então, acho que tá na média fantasia lá. Bem legal. A minha indicação é... Média fantasia é ótimo. Uma criação Mai de cria um literatura novo sem termo. frescura. Nossa, mas eu adorei a dica. Eu tô desculpa nesse podcast que eu sou muito old school. Minhas referências pararam ali anos 2010. Falou a velha. Não sei se eu amo quando a Luísa fala como se fosse uma pessoa velha. Ela é mais nova da gente. Ai, eu sou muito... Eu sou velha de espírito. Mas eu Não, acho que ele é uma troca, né? Porque, por exemplo, nem a gente, Sim, quando sem era mais dúvida. nova, lia fantasia, agora tá lendo fantasia. E ela lia fantasia, agora tá lendo outras coisas. Eu acho que é um momento de cada um mesmo, assim. E, assim, só pra complementar, eu gosto de ler essas fantasias também, e vira e mexe até falo com a Thaís lá, né, no WhatsApp, assim, eu tô meio com a cabeça pesada e tal, assim, 2 coisas, ou eu vou pra uma fantasia, ou romance água com açúcar. Então, assim, o único problema de eu não pegar tão mais fantasia do que o romance água com açúcar é porque a fantasia geralmente tem essa coisa de trilogia, ou vários outros. Série. Então, aí eu tenho que pensar muito bem pra começar, porque senão aquilo vai me prender mais tempo do que seria um livro único de romance, por exemplo. Mas são leituras que eu gosto de fazer justamente, independente se é adolescente ou não, para cansar a cabeça, para ser fantasia mesmo. Você assistir um desenho animado. Tipo, você não tem pretensão de nada, simplesmente lê uma historinha que vai te passar um tempo. É que assim, eu acho que na verdade o legal da fantasia é que você entra em outro mundo. Tipo, você sai do seu mundo, você vai para um mundo novo, totalmente criado ali, que não tem nada a ver com o seu, com magia, com coisa da hora, diferente que você não veria no mundo real. Entendeu? Acho que a graça da fantasia é isso. Sai dos seus problemas pessoais ou das suas reflexões muito profundas e adentra em um outro universo que você viaja junto. É muito bacana isso. Sim. Mas isso que a Thaís estava falando, né, também acho que é o que me fez eu me apaixonar pelo gênero de fantasia e eu sigo, né, gostando muito, é disso, de sair do seu mundo, né, entrar num outro universo, e aí você imagina tudo, né, desde todas aquelas regras, toda aquela construção de mundo, lendas, não sei o que lá, e eu adoro livros que envolvem magia, assim. Eu tinha uma pergunta, Mai. Esse Nevernight é livro único? Não é. Tem o Nevernight, o God's Grave, e agora saiu, acho que foi começo desse ano, saiu o Dark Dawn. E aí eu não tenho o Dark Dawn ainda, obviamente, porque tá super mega power caro e não abaixa nunca esses preços dos livros da plataforma 21. Mas eu tô doida pra ver o desfecho. Na verdade, eu tenho ele em inglês aqui, mas é a coragem que eu tenho de ler o último livro da saga do negócio em inglês. Aí, não, ainda não. Bem, agora, com as minhas últimas citações, eu vou falar sobre A Espada na Pedra, que faz parte da coleção Único e Eterno Rei, T.H. White, que é a contação da história do Rei Arthur, só que por um viés mais da fantasia. E ele conversa com os animais, com o Merlin. E é bem interessante também porque ele fez, se eu não me engano, que a J.K. Rowling se inspirou nesta série para fazer o Harry Potter. Porque ele também segue a vida do Rei Arthur. Então, o primeiro livro é de criança, e depois vai sendo ele sendo rei jovem, aí o adulto. Então, nessa série vai seguindo a vida do Rei Arthur.
mais voltado para fantasia. Várias séries aí, de autores diferentes, contando a história do Rei Arthur. E são quantos livros? Tem essa evolução toda aí dele? Dá quantos livros essa Se série? eu não me engano, são 5 ou 6. Eita, nós. Porque toda a gente sabe, né? Tudo que envolve o Rei Arthur aí tem sempre um pano de fundo meio complexo. Não complexo, mas comprido, digamos assim. É um histórico muito famoso aí, Né? Por exemplo, esse do T.A. White é mais voltado para fantasia. O do Bernard Cornwell, eles falam que é mais adulto, ele é mais épico, ele se ainda mais na história. Ele faz a história mesmo, o rato na história, coloca o Arthur lá e foi acontecer. Mas eu gostei bastante dessa série. Eu tô no começo ainda, mas está sendo promissor. E é bom também, né, igual as outras indicações que eu dei, você pegar uma série que seja completa para começar e que tenha essa evolução, que você pegue desde o começo, seja a criação do universo, ou seja pegar um personagem de quando ele é criança até a sua fase adulta. Com essa indicação, eu lembrei de um, de um livro que eu li no ensino médio da Maggie Cabot. A gente já falou sobre essa escritora aqui, né, que é uma escritora mais para adolescentes, e ela tem um livro Avalon High, que é como se fosse a lenda do Rei Arthur numa escola de ensino médio, e aí é uma personagem principal, ela começa a achar coincidências com as coisas que aconteciam na história do Rei Arthur, e até tem uns nomes, tipo, tem o Lance, que é um esportista e tal, o Lance, e foi bem legal, eu achei bem divertido na época de escola que eu li, e também tem um pouco de magia ali no meio, umas pegadas assim, lembrei disso. E, como todo mundo sabe, eu sou a louca da farofada, amo romance de época. Consegui encontrar, não é mesmo, uma série de romance de época que tem o quê? Pessoas paranormais. Que tem mentes, que tem visões. vem ela com as portas de entrada dela. As portas de saída, né? A família sempre as drogas pesadas. Já é o raio do negócio, né? Já tá lá loucaça, mas não, agora tem gente paranormal, não sei, romance ainda. É a metanfetamina da literatura. Romance de época com fantasia e pessoas paranormais. Essa indicação só poderia ser de Camila B. Não, ela acha umas coisas, gente, que é só ela que acha. Ninguém mais acha. Então, é a Terry Warlock, da Hannah Howell, que infelizmente só tem 4 livros traduzidos do Brasil, mas é uma série de 7 livros. Tipo, é aquela época que tinha recentemente saído das caças bruxas, não fazia muito tempo. Aí você tem essa família, que ele tem os poderes, que vieram lá da Escócia, lá da Irlanda, de idade fácil, e falar pro pessoal quando tava acontecendo invasão, não sei o quê. Aí você vê essa família, a problemática que era um caso na família de que os caras casavam com as mulheres e não avisavam, tipo, eu leio mentes, ou eu falo com espíritos. Aí as crianças nasciam lá e começavam, olha, o vizinho morreu. Aí as mães saíam loucas, falando que o demônio tava possuindo todo mundo, que aquela família era do cabeça. Meu Deus. Amei. Não, achei o máximo. Viagem. Gostei. Metanfetamina, gente, bora. Quando você quiser drogas pesadas da literatura, falem comigo. Chame a Camila. Gente, o Camila, você tá falando, eu lembrei, acho que ele entra naquele negócio de fantasia contemporânea, que é uma história, tá tudo acontecendo normalmente, e depois acontece umas coisas meio fantasiosas, que é o Quando a Noite Cai, da Karina Risse. Sim, olha eu falando de Karina Risse aqui no meio da fantasia. É o único livro dela que eu li, pelo menos, que ela tem um negócio paranormal no meio. Que, tipo, a menina tá lá, né, na vida dela, ela precisa de um emprego. Aí ela começa a trabalhar pra um cara lindo e maravilhoso, ó. Os livros da Karina Risse são bem romancinho. E ela começa a ter uns sonhos muito doidos. Tipo, ela tem umas visões da Escócia, Irlanda, Holanda, sei lá. Enfim, desses lugares aí antigos, como se ela fosse uma pessoa que morava numa época muito tempo atrás e vivendo uns rolês. Tipo, os sonhos dela são muito realistas. E o cara com o qual ela sonha é exatamente a mesma cara do patrão dela. E aí depois você descobre que o patrão dela era um bruxo que tava drogando ela pra sonhar com ele porque ele queria ficar com ela. Não é isso não, graças a Deus. Eu posso. Não, se tem uma coisa que os mocinhos da Karina Risse são é perfeição.
Enfim, mas aí tem uns que sobrenatural aí pro meio, escrever Aí fantasioso, tá e é ainda bem que divertido. porque é fantasia, né? Porque fantasia, se fosse o mundo real, ia ser do jeito da Camila aí, ó. Mas a fantasia faz de conta. E aí, tá vendo, gente, a diferença? A fantasia leva Exato. a acreditar nessa Mas coisa. eu acho que é mais ou menos fantasia. Tem esses rolês aí, eu achei bem legal. Tem mistura, assim, né? Sim. Então, eu vou para as minhas indicações. E eu gostaria de falar sobre a trilogia Fronteiras do Universo, que ela tem os livros A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Ela é do escritor Philip Pullman, e vocês provavelmente devem ter reconhecido pelo nome do filme, A Bússola de Ouro, que aquele filme não tem nada a ver com o livro, gente, nada a ver, foi uma livre adaptação. Mas aí agora foi lançado também, né? Ele voltou à tona essa trilogia porque foi lançado uma série pela HBO, que é da Bússola de Ouro. E eu não assisti a série ainda, mas o pessoal tem comentado super bem que ela é muito boa. Mas eu não tenho Aquela certeza. Dark Materials, né? É outro nome, né? Não é Bússola de Ouro. É isso que eu ia falar, que eu do filme eu não tava sabendo, mas eu sabia da série, que parece que tá sendo bem fielzinha aí e tudo mais. Eu também ouvi falar bem. E essa trilogia, Fronteiras do Universo, o que ela é? A personagem principal é a Lyra Belacqua. Ela é uma criança. Só que a princípio, né, a gente olha pra série e acha que vai ser uma série de criança, né, esse universo infanto-juvenil e tal, de boazinhas e tal. Peguei nas minhas férias e falei, não estava preparado. Não, brincadeira, a gente não é tão pesado assim, mas ela traz várias discussões filosóficas, sabe? Tipo, umas coisas assim, que tu fica pensando, mano do céu. Umas coisas muito boas, ela traz também muita questão de religiosas, porque na história, né, a gente tem a personagem principal, a Lyra, e aí tem uma profecia, assim, gigantesca sobre uma criança escolhida. E bem esse universo da fantasia, geralmente tem essa questão da criança escolhida, da pessoa escolhida que vai salvar o mundo. Ela se passa num universo em que as pessoas, elas têm os seus demons, que são os animais que andam com elas. Só que os demons, eles são como se fosse a alma das pessoas. Então, você não pode se separar do seu demon, porque senão você sofre uma dor absurda e tal, umas coisas assim. Só que a igreja, que tem toda uma configuração obscura por aí, a igreja, ela quer saber, que ela quer descobrir qual a origem do pó. E aí o pó, ele percorre toda a história, assim, você querendo descobrir o que é esse pó. É o pó. Eu tô aqui, que pó é esse, gente? Então, mas é essa pergunta da Lyra. Da onde vem o pó? O pó é uma pergunta filosófica extremamente importante. Sério, gente. Então, na verdade, tem uma pegada de Bíblia, pelo que eu fiquei sabendo, porque eu nunca li a Bíblia, então não sei, né? Mas tem esse negócio de onde viemos. Então, esse o pó no universo dela. Do pó viemos e o pó voltaremos. Como se fosse o limite da civilização, assim, talvez, não. Se eu ganhar o livro, eu leio e conto pra você. Ah, tá. É porque vem Vou explicar pra você. do barro, se fala pó. Então, foi o que eu imaginei mesmo, como se fosse o início da parada toda, né? Mas, já coloquei lá na minha lista da Amazon, tá? Trilogia, obrigada. Então, esse pó, nessa história, é como se fosse tudo que é relacionado à vida tem pó, né? Que eles conseguem até ver um negócio brilhante, lindo e tal. Só que a igreja, ela acredita que o pó origina o mal. E aí, que é onde tudo origina coisas que o homem pode se tornar ruim e tal. E aí eles acreditam que o pó, ele só é criado a partir do momento que a criança torna essa ligação com o demon permanente. Mas a igreja acredita que a questão do pó é onde que se origina o mal, e aí elas querem parar que ele fique circulando pelo mundo. Só que é uma relação muito mais complexa, na verdade, e a Lyra, ela tá bem no meio de toda essa confusão. No meio disso tem bruxas, e tem
viajam a outros mundos, e aí ele se descobre como se passar por esses mundos a partir de fendas. Assim, olha, várias relações, e aí, além de todo esse universo fantástico, também tem umas perguntas assim filosóficas sobre alma, sobre como é o pós-vida, depois que você morre, como que fica, né, essa questão. Então é uma trilogia bem, bem profunda, assim, umas várias pegadas filosóficas bem legais. Recomendo super. Legal, já foi pra minha lista também. E também tem uma linguagem bem acessível. Tava dando uma olhada aqui, inclusive até estão comparando aqui em alguns sites, assim, como se fosse o substituto aí do Game of Thrones, assim, pela questão dos fãs, assim, né? Não substituto em qualidade, ou sei lá, ou história, mas, tipo assim, acho que em produção, em expectativas, assim, sabe? Achei legal. E outra, se eu não me engano, tem o Maluquete lá que faz o Xavier novo lá. Como é o nome dele, gente? Tô tentando achar o nome do É o cara. McAvoy, como é que é? Nossa, legal, não sabia que era ele. James McAvoy. Não sei se ele tem uma participação muito grande ou não, mas tem a carinha dele aqui em algumas situações, então já me interessou também. Eu acho que ele é um dos personagens adultos que mais aparece ali logo no começo do livro. O princípio é o tio da Lyra. Então, e ali na trilogia, né, apesar das personagens crianças serem as principais, tem vários personagens adultos em volta, o clã das bruxas, aí tem os ciganos, assim, aí tem os adultos da igreja, e aí umas várias tramas bem complexas, umas tramas políticas, muito bom, nossa, é excelente. Não teria como eu falar sobre livros de fantasia sem indicar Neil Gaiman para vocês. Eu levarei a palavra de Neil Sem Gaiman. falar a palavra de Neil Gaiman. Tô igual a Camila indicando a Laura Roberts. É sempre Neil Gaiman. Eu indico Os Filhos de Anansi, pra quem quiser começar, assim, a ler fantasia. Eu acho que é uma fantasia contemporânea, como a gente estava falando sobre os tipos, porque se passa, né, nos dias atuais. A princípio, o personagem principal não tem nada de especial, até que alguma coisa assim faz ele lembrar que ele é um filho do Anansi, que o Anansi é o deus aranha na mitologia, da mitologia que o Neil Gaiman utiliza, né, que ele já aparece em deuses americanos, o Anansi, e aí Os Filhos de Anansi a gente conhece melhor sobre ele, principalmente sobre os filhos dele, como o nome diz. Ah, vai! Tô fazendo resumo igual sentaram no jardim, né? É um centauro. Nossa, não, pega esse spoiler. Os filhos são de Anansi? Ah, vai! Pois é. Meu Deus! Mas tem vários plot twists que eu fiquei assim, tipo, que eu fiquei chocadíssima com algumas coisas que ocorrem. E é um romance de fantasia muito divertido, assim. É um dos romances que eu mais dei risada nos últimos anos. É muito bom. A escrita do Neil Gaiman é muito refinada, no humor britânico. Eu amo demais. Então, e a história é com esses personagens. E o Neil Gaiman sempre tem uns personagens, assim, que são meio... um Zé Ninguém, assim, mas aí é um cara que é muito bacana com todo mundo e tal, e acontece umas paradas muito loucas com ele, e é muito... Ele tem aquilo que a gente estava comentando sobre um pouquinho, né, do realismo mágico, ele tem isso tudo é muito verossímil, assim, as histórias que acontecem com ele, e eu sempre tenho né, não tem nada a ver com realismo mágico, óbvio, mas eu me lembro disso, dessa verossimilhança, porque eu sempre acredito nas histórias do Neil Gaiman. Tipo, eu leio as histórias do Neil Gaiman e eu acho que aquilo é real. A iludida. Nossa, eu sou muito iludida com fantasia. Mas é porque ele se utiliza de fatos que são comuns a gente, da vida normal da gente. E ele utiliza a magia e as coisas sobrenaturais que acontecem, assim, de uma forma muito natural. Então tu vai acreditando naquilo, sabe? E os personagens, eles têm a reação que a gente teria, tipo, não, eu tô sonhando. Isso não pode estar acontecendo. E tal. E aí, tipo, vai desenrolando a história, assim, então tu cria uma identificação bem grande com os personagens. E aí eu gosto muito disso. Legal. E aproveitando o embalo, que eu já tô indicando Neil Gaiman, vou indicar também Lugar Nenhum, porque esses são os 2 livros favoritos do Neil Gaiman, e são 2 livros, histórias únicas, e são muito simples de ler, assim, são uma leitura rápida, e acho que pra quem tá começando é uma boa ideia. E Lugar Nenhum
A gente tem também um personagem que era, tipo, levava a vida normal, como todo mundo, emprego chato, bababá. Até que do nada, uma mulher sai de uma parede, esfaqueada, e cai na frente dele, assim, e quase morrendo. E aí ele salva ela, né? Ele vai fazer uma reação meio espontânea, assim, ele se aproxima dela, e aí tenta ajudar, e ela vai pra casa dele. E aí ele acaba caindo na Londres de baixo, que existe a Londres de baixo e a Londres de cima. A Londres de cima é onde ele vive, vida normal, pagando boletos. E a Londres de baixo existe todas as criaturas mágicas, todas as suas regras próprias, e que vivem no submundo de Londres, né? Vivem por baixo da terra, mas é toda, né, uma construção assim de mundos. E essa menina que ele encontra, o poder dela é abrir portas. Então, em qualquer lugar que ela abre, ela sai em outro lugar, assim. Então, e ela é encontrada por ele pedindo ajuda. E ela, tipo, abre do nada. Ela não pensa em nada, só pensa em ajuda e acaba encontrando ele. Então, é uma história muito legal que eu super recomendo. Traz umas questões sociais pra pensar e também é bem bacaninha. Nossa, que engraçado, porque tem uma trilogia que inclusive eu li só o primeiro, tô com o segundo e saiu agora, nesse mês, a terceira, o final, que é a trilogia do Tom Mais Escuro de Magia, e o segundo é o Encontro de Sombras, e tem justamente essa mesma pegada. Eu tava lembrando dele. Só que aí no caso tem as 4 Londres aqui, e aí eles justamente conjuram um negócio lá na parede e atravessa as paredes, assim, que aí esse cara é o único que consegue passar por elas, porque ele tem uma pedra lá, não sei o que, eu não lembro exatamente da história do primeiro, mas era assim, ele busca essa pedra e com essa pedra ele consegue atravessar lá e tudo mais. E você falando disso aí, eu falei, nossa, parece copiou, total, assim. Mas esse livro foi lançado em 97. Eu acho que copiaram do Neil Gaiman. Não sei, foi a Vitória Schwab aqui, né? E aí, assim, ele é mais recente. Ai, nossa, adorei essa premissa, porque eu gostei muito da ideia do Lugar Nenhum. E é bem engraçado, porque eu tava numa vibe que, tipo, eu parei de ler fantasia por um tempo, porque era, tipo, só a trilogia, e aí eu não encontrava, não tinha dinheiro pra comprar os 3, ou não tinha lançado o resto. E aí eu parei. Daí quando eu li Lugar Nenhum, eu peguei Lugar Nenhum, porque é livro único, né? Eu vou pegar esse. Aí, tipo, eu terminei e eu fiquei, eu quero mais. O primeiro livro é Um Tom Mais Escuro de Magia, o segundo é O Encontro de Sombras, e o terceiro é Uma Invocação de Luz. Foi lançado recentemente aí, é Uma Invocação de Luz. Ótima dica, eu vou procurar. Vou anotar aqui. Então, com essas indicações que a gente pode encerrar o episódio de hoje, esperamos ter trazido mais fãs para a fantasia e com dicas de livros legais para se começar nesse gênero ou para conhecer mais. É bem engraçado isso, né? Porque a gente sempre tem indicações bem diferentes uma das outras, né? E mesmo tendo começado em períodos diferentes de ler, a gente sempre se surpreende. Mas acho que literatura é isso. A gente sempre tá aprendendo mais. Já acrescentei aqui minha lista e é isso, né, gente? Fantasia sempre chama, né? Sempre convida mesmo. Acho que é difícil uma pessoa também chegar e falar assim, não vou ler fantasia. Mas é bacana, eu gosto. Inclusive, pessoas que estão nos ouvindo, deixem as indicações também lá no nosso post da semana. A gente fala sobre o episódio, deixa as suas indicações de literatura, de fantasia, porque a gente também quer indicações, que a gente quer ler mais fantasia. Vocês encontram a gente nas redes sociais, @lit_sem_frescura, no Instagram e no Twitter, @lit, L-I-T, sem frescura. É isso, então. Obrigada, gente, por quem nos viu até aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.